Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, já está aqui com a gente, de volta de volta em casa, já foi embora de Ouro É, Preto, em casa. Quer dar uma sua opinião também sobre esse dia importante? Todos nós esperávamos por essa vitória da democracia, depois de enfrentar esses questionamentos de um presidente ao nosso sistema eleitoral, presidente que inclusive foi eleito por esse sistema, né? E veio questionando durante esses 4 anos. Como você considera essa vitória da democracia hoje, Zanin? eu, eu fecho com o relator Maringoni e concordo com ele dizendo que hoje é um dia histórico, né? Como foi o dia em que ele não conseguiu se reeleger, que nós conseguimos eleger o presidente Lula, né? O dia em que o país resistiu à tentativa de golpe, 11 de janeiro, 8 de janeiro, perdão, e hoje, dia 30 de junho, fica marcado assim a posição institucional da condenação, né, de atos antidemocráticos por parte de quem deveria defender a democracia e não atacá-la sistematicamente. Eu acho que assim é um passo fundamental, consolida essa virada de página que a gente tem, que a gente está fazendo, né? Concordo com todos os analistas também, inclusive com o Maringoni, eu acho que a luta continua, acho que tem milhares de problemas a serem resolvidos, né? Nada disso anula o fato de que tanta gente votou nessa pessoa, assim, contra todas as expectativas razoáveis e racionais, assim, né? Eu acho que fica para a gente como tarefa assim muito grande não apenas solidificar essa democracia que a gente tem, mas tentar entender esse fenômeno, né? Porque para mim assim é da ordem até hoje assim é da ordem do ininteligível. Eu te confesso, Thalita, que eu tenho lido livros sobre livros e livros e pensado nisso, porque eu acho que talvez seja o grande desafio de análise política da nossa época, da nossa geração, entender o que aconteceu com esse país, né? Sim. Que elegeu uma pessoa tão desqualificada para nos governar durante 4 anos e após 4 anos de desmandos, assim, de crimes e sobre crimes cometidos, ainda quase reelege. Apesar de tudo que nós sabemos, existem todas as considerações a serem feitas, que essa foi uma eleição também totalmente atípica, que nunca se usou a máquina do Estado de uma maneira assim tão ostensiva, assim, aquelas barreiras feitas de eleitores no Nordeste para que não pudessem votar pela Polícia Rodoviária Federal. São coisas assim que nunca foram feitas nessa ordem de dimensão nesse país, aí eu desconheço em outras partes também. E mesmo assim, o presidente Lula ganhou a eleição. Quer dizer, foi uma eleição que, embora. Perdão, um pouquinho resfriado. Que, embora tenha sido por uma pequena margem de votos, ela se torna grandiosa, dadas as circunstâncias em que foi feita essa eleição, né? E hoje realmente se consolida institucionalmente o afastamento por pelo menos 8 anos dessa figura nefasta. O que será feito do bolsonarismo, da herança que ele deixa, não se sabe. Eu já vi mil cogitações, mas eu acho que nós vamos ver com o tempo mesmo. E eu acho que cabe nós, das forças progressistas do país, da sociedade civil, né, continuarmos a luta, continuarmos com a nossa afirmação de preceitos democráticos para que a sociedade melhore, para que o Brasil seja um país melhor. Eu acho que essa é uma luta de todos nós mesmos e uma luta cotidiana. Eu estava lembrando, eu botei uma pequena ironia no Facebook, dizendo que 5-2 é uma goleada clássica. A gente tem que lembrar que foi por 5-2 que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo de futebol. Olha, Então é um placar lindo, é um placar lindo. Poderia ser 7-0, mas foi 5-2 e foi muito bom.
Foi ótimo. Há quem diga, né, Zanin, que a gente só consegue ter uma percepção melhor da história olhando de longe. Eu sei que a gente está Isso. vivendo essa história, né, um momento histórico muito importante para o nosso país. Quem sabe, talvez, daqui a alguns anos, enfim, olhando lá da frente, a gente vai conseguir entender esse passado que a gente vivenciou. Porque eu também confesso que tenho muita dificuldade de entender o que nos levou, enquanto sociedade, a eleger um ser como aquele. Mas é isso. É A um gente vai ter desafio. muita reflexão aí para frente. É um desafio. É um desafio grande, viu, Palito? Eu tenho, assim, além de lido livros, assim, eu tenho visto muitas lives, assim, de intelectuais que eu respeito demais, como Paulo Arantes, o filósofo Paulo Arantes, que foi meu professor na filosofia da USP, muita gente, o Fernando Limonge, o próprio Malengoni, os nossos comentaristas aqui, e eu noto, assim, que a multiplicidade de fatores que intervieram para nos levar a essa situação é tão grande, é tão complexa, que nós ainda temos uma visão bastante aproximada da coisa. Então, nos falta ainda esse trabalho intelectual de compreensão que está sendo feito, inclusive pelo cinema, lançando muitos filmes sobre isso, e pela literatura científica, da ciência política, da história, também está sendo feito esse esforço nessa parte da sociedade, que é a parte intelectual, que pensa academicamente, vamos dizer assim, e também fora da universidade, o contexto político, com essa dificuldade que você falou, que é uma dificuldade estrutural das ciências políticas e das ciências sociais. Você se debruçar sobre fatos que estão acontecendo, que têm uma dinâmica ainda própria, que estão ainda em estado nascente, e estudá-los como se fossem objetos assim já com um certo distanciamento do tempo. Não temos isso, não temos esse distanciamento, mas a urgência é tanta que nós temos que tentar entendê-las no calor da hora mesmo. A gente quer racionalizar, né, para buscar entender e combater, mas é difícil, é um desafio. Já que você entrou nessa praia do audiovisual, vamos falar sobre estreias no cinema, então? Vamos começar por... É A Sindicalista? Deixa eu abrir aqui a minha página. A Sindicalista, um filme francês, França e Alemanha, né, em parceria. Conta mais para a gente sobre essa história. É um filme dirigido por um cineasta chamado Jean-Paul Salomé, e tem a Isabelle Huppert como protagonista do filme, né? Isabelle Huppert, que é uma atriz maravilhosa, eu acho que eu já falei dela aqui, e ela está mais ou menos onipresente no cinema francês, né? Ela vai lançando filme um atrás do outro, e você fica totalmente surpreso de ver como ela consegue manter a qualidade de atuação dela, apesar dela se dividir, vamos dizer assim, entre tantas obras que são lançadas. E tem mais, ela faz teatro no país dela, então ela faz teatro também, não sei se faz televisão e tal, mas é uma pessoa assim que é respeitadíssima, é considerada hoje, acho que mesmo num país em que existem atrizes maravilhosas, que você pode citar, Marion Cotillard e outras, ela é considerada talvez a grande diva do cinema francês, fez 70 anos agora e continua em pleníssima forma. Assim, né? Esse filme Sindicalista é baseado numa história real de uma dirigente sindical chamada Maureen Kearney, francesa, por exemplo, esse nome é um pouco anglo-saxão, mas ela foi uma dirigente sindical na França, né? E ela se colocou numa relação polêmica num caso da indústria nuclear francesa, que havia fechado um acordo com os chineses com transferência de tecnologia. E ela considerou, ela e muitos trabalhadores franceses consideraram que isso seria lesivo para a França, esse tipo de acordo nuclear, porque iria reestruturar a indústria nuclear com a perda de muitos postos de trabalho. Então, ela lidera, vamos dizer assim, a contestação a essa tentativa de acordo,
e sofre inúmeras pressões, inclusive do presidente dessa indústria nuclear na qual que seria o pivô desse movimento, né? Então, num primeiro momento, o filme é isso. Uma líder sindical muito corajosa, muito articulada, muito inteligente, mas, sobretudo, assim, destemida, né? Que enfrenta poderes assim altíssimos que querem fechar aquele negócio, né? E no segundo momento acontece uma coisa assim, eu temo entrar por esse caminho para não dar muito spoiler, mas eu tenho que dar pelo menos uma dica. Acontece o seguinte: ela sofre um ataque em casa, que tudo leva a crer que seria um ataque dos inimigos dela, mas com a investigação policial, isso toma um caminho diferente, absolutamente surpreendente. E o filme vai fechar com um drama judicial na qual ela é julgada, né? Essa pessoa. Então é um filme extremamente complexo, mas de uma história que é complexa mesmo, que aconteceu na vida real e que tem quase que, como eu escrevi para o jornal, assim, é quase que fosse assim 3 filmes em um, né? Primeiro filme de uma agente, de uma dirigente sindical, a luta de uma dirigente sindical, né? Depois de uma mulher que é atacada e, por fim, de uma mulher que vai ter que enfrentar um julgamento, paradoxalmente, né? De vítima, ela se transforma em ré e tem que se defender. Quem assistiu o filme vai ver por que isso acontece, né? E quais são as lógicas internas disso. É um filme assim muito instigante nesse sentido, que você não consegue se desligar dele, porque é um thriller, ele é um filme de suspense, na verdade, né? Você fica assim parado naquilo, você não desvia um segundo o olhar da tela, porque se você desviar, você periga de você perder alguma coisa e você não compreender a história, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que conta com essa atriz, que ela é capaz de, num olhar, numa expressão facial, sem ter necessidade de falar nada, ela colocar ideias na cabeça de quem está assistindo o filme. Ideias e dúvidas, né? Isso são poucos artistas que conseguem fazer, né? Às vezes até de prescindir do diálogo para se expressar. E tem outra coisa também, que eu, observando o filme friamente, ele não é perfeito, né? Ele tem inconsistências, mas ele tem um cimento perfeito para unir essas inconsistências e fazer um todo coerente. E esse cimento se chama Isabelle Huppert. Quer dizer, pelo talento dela, ela dá unidade à obra, assim, mesmo que ela não tenha tanta, né? Então, o filme, assim, para ver, entre todas as atrações que esse filme tem, porque eu acho que é um filme bastante interessante, embora com defeitos, como eu disse, né? Dessa temática, porque vai entrar também a questão da mulher, né? Porque ela é uma mulher e sofre de misoginia, principalmente no meio empresarial em que ela atua, né? Então tem esse lance da contemporaneidade, né? Da afirmação da mulher assim, em posições de poder, né? Mas, além de tudo que esse filme tem de contemporâneo e de interessante para a gente ver, ele é a exibição de uma grande atriz, assim, que realmente faz a diferença nesse tipo de obra, como fez a diferença e fará a diferença em outros filmes que a gente vai ver por aí, porque ela não arrefece o ritmo de trabalho dela para a alegria dos seus fãs. É verdade, semana sim, semana não, você traz um filme com ela, de fato, né? E sempre muito elogioso em relação à participação dela. Ela é muito boa e infelizmente, ou felizmente, na semana que vem eu vou ser obrigado a falar dela de novo. Já tem um outro filme que parece... Esse eu não vi ainda.
É um filme chamado Meu Crime, uma coisa assim, em francês é Mon Crime, e eu não sei como é que vai ficar o título em português, mas já está com estreia prometida para a semana que vem, eu ainda vou ver esse filme. Ela não é a protagonista, ela faz um papel secundário, mas ela está no filme. A gente vai ter que falar desse Puxa filme aqui, vida, certamente. puxa vida, tá em todas. Que bom, para nossa sorte. Para Vamos lá, nossa o sorte. próximo é um filme um pouco diferente, né? Chama La Parle, em É, francês, eu não sei pronunciar, mas é todo gravado com iPhone, é isso? é isso, e é mais coisa ainda, né? Além de ser feito com iPhone, ele é um filme em preto e branco, como vocês vão ver, né? Muito bem filmado. Eu não sabia que era que era feito com telefone celular. Só depois que eu vi o filme é que eu fiquei sabendo. E aí eu fiquei surpreso pela qualidade, né? Não vou fazer propaganda de uma marca de celular, mas é realmente surpreendente que o cinema hoje em dia, Thalita, ele pode ser feito assim com uma tecnologia que está ao alcance de praticamente todo mundo. Alguns anos atrás, para você fazer um filme, você precisava de uma parafernália tecnológica assim, muito cara, muito pesada, e que estava acessível a poucos. É certo que você já tinha câmeras de Super 8, que você podia fazer filmes, você já teve, depois você teve as câmeras de VHS de vídeo, que também dava para fazer filme, embora a conservação desses vídeos em VHS seja muito problemática, mas já dava para fazer. Agora, com os celulares, ficou muito fácil de fazer, né? O que não é fácil as pessoas terem o talento de fazer, né? Isso não vem junto com o iPhone que se compra na loja, né? E esse filme, ele na verdade, ele é derivado de uma espécie de uma oficina, de um ateliê de cinema que é promovido na França por um diretor muito famoso que é o Claude Lelouch, que é famosérrimo, principalmente para a turma mais experiente, vamos dizer assim, como autor daquele filme Um Homem e uma Mulher, que atravessa gerações também. Acho que todo mundo conhece esse filme. Ele ganhou, acho que Oscar com esse filme, ganhou Palma de Ouro, foi premiadíssimo na época, né? E ele hoje é um diretor veterano e ele mantém esse ateliê de cinema para jovens cineastas, uma escola assim, né? E quem fez esse filme, que chama La Parle, eu já vou explicar o título para vocês, foram 4 jovens que fizeram esse filme. São 3 franceses e uma brasileira, Gabriela, né? Está aqui o nome dela, Gabriela Boeri. É uma brasileira, uma das autoras do filme. Então, o elenco, veja que coisa interessante, né? O elenco é formado pelos próprios atores e intérpretes do filme, que conservam, inclusive, seus nomes nos seus personagens. Então, a Gabriela, nossa conterrânea, ela é a Gabriela no filme, a Gabi, né? E ela tem uma casa alugada, provavelmente, no litoral francês, né? Na costa basca, né? E ela convida uma amiga dela de Paris para passar uma temporada com ela, né? E essa menina leva 2 amigos também. Então são 4 jovens, né? 2 garotas e 2 rapazes que vão passar as férias nesse lugar que é um lugar paradisíaco, né? Mas eles levam junto com eles todos os seus conflitos, né? Para você só para simplificar um pouco a coisa, a própria Gabriela, ela está preocupada com a avó que está no Brasil e que está idosa, que está doente e tal, então ela fala todo dia no celular com a avó e tal, não sei o quê, e ela fica hesitando, porque ela mora na França, mora na Europa, se ela deveria voltar para o Brasil, porque a avó querida dela está doente e tal, né? Ela está preocupada com isso, né? E a outra garota, que é a Fanny Boldini, como falam os franceses, ela tem um problema de saúde que está atormentando a cabeça dela, né? Ela não sabe o resultado de exames médicos que podem ter importância decisiva
na vida dela, na saúde dela, é uma jovem, né? E está sofrendo muito com isso. E os outros rapazes também têm problemas, identificação, tal, não sei o quê. É um filme muito intimista, eu gostei do filme, achei bem legal o filme. Um filme de jovens, mas um filme muito inteligente, e um filme que não oculta problemas, que não fica mistificando a juventude, né? Como aquela época da vida, assim, que você tudo é bom, tudo é maravilhoso, tá? Porque a gente sabe, a gente já passou pela juventude, a gente sabe que é maravilhoso mesmo, a gente tem saudade da juventude, mas a gente teve problemas na juventude também. A gente tem problemas na maturidade, teve problemas na infância, teve problemas na juventude. A vida é feita de dor e prazer, né? De inquietações mil que se misturam, assim, as alegrias de você entrar numa faculdade, arranjar um namorado, tal, não sei o quê, né? Talvez seja a única fase assim, inteiramente feliz do ser humano, seja a infância mesmo, quando a criancinha pequenininha, que aí está descobrindo o mundo, se está numa família legal, tal, não sei o quê, aí a gente pode dizer que é a fase ideal da vida humana, porque dali para frente você vai ter muita coisa boa, mas você vai ter muita inquietação também. E esse filme pega isso, né? Principalmente nesse caso dessa garota, que está com um problema sério de saúde, não é um probleminha, não. E ela está se tratando tal, e inclusive as câmeras acompanham ela quando ela vai à médica, faz os exames e tudo mais. Então você tem esse lado paradisíaco de uma praia maravilhosa, tal, e não sei o quê, e das conversas descompromissadas do jovem, e essa inquietação existencial, principalmente dessa personagem, que é a Fanny, com o seu próprio futuro, né? Então, filme legal, ele é muito sintético, me lembro a duração dele, acho que eu não tenho aqui a duração, mas é um filme muito rápido, assim, em termos de cinema. Hoje em dia os filmes estão muito longos. Esse é um filme que acho que tem 75, 80 minutos no máximo, coisa assim. Muito sintético, muito bem feito, houve essa escolha pelo preto e branco, né? Às vezes a gente sente falta um pouco do colorido da praia onde eles estão, mas, por outro lado, o preto e branco também é legal para mostrar que as coisas têm mais nuances do que um mero esplendor de verão na vida de jovens felizes. É um filme bem legal, eu acho que as pessoas que forem assistir vão ficar contentes de ver esse filme. Um filme diferente. A gente tem 4 minutinhos. Vamos dar uma dica de streaming só para terminar? Pode ser? Pode, claro, claro que sim. Vamos lá, vamos num crime Vamos, argentino. vamos retomar então esse negócio da gente resgatar um pouco os streamings dos quais ninguém fala, né? Então, são uma série de filmes argentinos ótimos que estão disponíveis em streaming e ninguém fica sabendo. Então, esse é um crime argentino, um documentário que está na HBO Max, né? E é baseado num fato real que ocorreu na década de 1980. Um empresário da cidade de Rosário, na Argentina, ele desaparece, né? Numa época em que há a ditadura militar argentina, né? E o caso é entregue a dois promotores, dois secretários de um tribunal de investigação. Um deles está indo para a Espanha, mas ele quer resolver esse caso antes, né? E eles vão tentar resolver esse caso diante da interferência de uma polícia que, notadamente, tem todo o interesse em que o caso não seja resolvido. E a gente tem que sempre lembrar do contexto da ditadura militar, que é exemplo da ditadura brasileira, de qualquer ditadura, né? Pode operar esse tipo de desmando impunemente, né? Então, esse caso mostra exatamente a luta desses dois promotores no sentido de apurar esse caso misterioso que vai ter uma série de implicações, inclusive das relações desse empresário com políticos, com gente de poder e tudo mais. É um documentário assim, muito interessante. Tem um deles é feito pelo Dario Grandinetti, que é um grande ator
argentino. Isso aumenta também a potencialidade, a potência do documentário. É um documentário muito bom, assim, e que mescla documentário com ficção, usa técnicas de ficção para narrar esse caso, que é um caso real também, né, baseado num fato real acontecido na cidade de Rosário, Argentina. Então, fica essa dica de streaming essa semana para o pessoal.